Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal CAD/CAM Brasil. E a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre programação parametrizada, tá? Eu fiz aqui no quadro um desenho do que a gente vai ver hoje, que é a usinagem desse cone, tá? A gente tem um diâmetro interno maior aqui de 80 milímetros, a peça tem uma altura de 100 e a gente tem uma abertura do ângulo aqui de 15 graus, né? 7 graus e meio para lá, 7 graus e meio para cá. Nós vamos fazer essa aula hoje com a ajuda do simulador da Siemens, né? O Sinotrem, que ele programa aí Siemens 828, Siemens 840. Então a gente vai fazer essa simulação hoje usando esse software, tá? Então, para quem já conhece o canal, para quem é novo aqui, não deixa de se inscrever, compartilhar, manda para os amigos. Quem tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu vou deixar também o programa pronto lá já para vocês. Se vocês quiserem um arquivo já, o MPF e o desenho, manda e-mail para a gente, que aí a gente disponibiliza esse arquivo para vocês, tá ok? Então, bora pro vídeo? Então vamos lá, pessoal, vamos seguir para a nossa aula. Estou aqui já com o Sinotrem aberto para a gente fazer a programação e a simulação, ok? A programação que a gente vai fazer é dessa peça aqui, ó. A gente vai usinar esse cone aqui, tá? Essa peça ela tem uma abertura no ângulo aqui de 15 graus e um diâmetro maior aqui de 80. Eu vou considerar que essa peça já tem um furo de 50 milímetros, tá? Só para facilitar, porque na hora de criar o material bruto já tem uma peça pronta assim, um tubo lá no simulador, ok? Então a gente vai fazer a parametrização para usinar esse cone aqui dessa peça, ok? Vou voltar aqui no Sinotrem. Antes da gente fazer essa primeira aula de parametrização, eu vou explicar para vocês como é que funciona o parametrizado, tá? O parametrizado no Siemens, ele funciona com código R, tá? Então eu posso dar valores, R1 igual a 10, R2 igual a 30, R3 igual a 40. E eu posso fazer operações matemáticas com esses códigos R. Explicando melhor como é que funciona isso. Eu vou entrar aqui, eu estou aqui na página de JOG, né? Eu vou entrar aqui no Offset. E aqui eu tenho no Offset a lista de ferramentas, desgaste de ferramentas, deslocamento de zero. E eu tenho um campo aqui que é variável de usuário. Observa que aqui tem vários códigos R, né? De 0 a 99 aqui. E todos eles estão com valor igual a 0. Eu posso dar um valor para cada R desse aqui. Como é que eu vou fazer isso na prática? Eu vou clicar aqui em Machine, vou vir aqui em MDA e vou digitar aqui o seguinte, ó, R1 é igual a 10, ok? Vou dar um ciclo Start, ok? Startou, vou dar um Reset, vou voltar aqui na página do Offset, ó, e eu vou ver aqui que o R1 assumiu o valor de 10. Ele já está salvo na memória aqui da máquina, do comando, que o R1 vale 10. Ok? Então vou voltar lá no Machine. Okay? Vou apagar essa linha que eu escrevi e vou digitar uma outra linha aqui, por exemplo. R1 é igual a R1 mais 5. Quanto está valendo R1? 10 que está salvo lá, né? Então, se eu estou falando que a máquina, que o R1 é igual a R1 mais 5, ou seja, ele é 10 mais 5. Na hora que eu der esse ciclo Start aqui, aquele valor tem que alterar para 15, ok? Então, eu vou dar ciclo Start, ok? Reset. Vou entrar aqui de novo, ó, e observa que o valor já alterou para 15. A máquina já sabia que R1 valia 10, somei mais 5, então R1 agora vale 15, ok? Vamos lá mais uma vez. Vou apagar essa linha aqui de novo. E vou colocar R1 agora vale 15, né? Então, vou colocar aqui, ó, R1 é igual a R1 vezes 2. Quanto está valendo R1? 15. Vezes 2. Então, agora quando eu der ciclo Start, aquele valor tem que estar 30, né?
Então vou dar outro ciclo start. Vou dar um reset. Vou voltar lá. E esse cara agora, R1, está com valor de 30. Seguindo mais um exemplo, tá? Vou usar agora a opção, o R2. Ok. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou apagar essa linha e vou digitar R2 é igual a 20. Ciclo start. Reset. Na hora que eu volto lá no offset, ó. O R2 agora vale 20, tá vendo? Ok, então podem ver que à medida que eu vou jogando dados ali, eles vão entrando aqui para o R. Agora eu vou trabalhar com R3. Observa só. Vou apagar os blocos. R3 é igual a R2 mais R1. O R1 está valendo 30. O R2 está valendo 20. Então o R3, se eu somar os dois, ele vai ter que dar quanto? 50. Então eu vou dar um ciclo start. Reset. Volto aqui. E olha aqui, ó, 50. Então tá vendo que eu posso usar todos esses R's aqui para operações matemáticas, né? Ok, então vamos lá. Então vamos voltar, vamos para a programação. Vou entrar aqui no diretório de programas. Programas peças, eu já tenho aqui uma pasta CAD/CAM Brasil criada. Vou criar um novo programa e vou dar um nome para esse programa de Cone parametrizado. Vou confirmar. Ok, está aqui aberto o programa. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um material bruto e já vou fazer o cabeçalho principal do programa, tá? Então, para criar um material bruto, eu vou vir em diversos, peça bruta. Vou selecionar aqui que esse material que eu estou criando, ele é um tubo, ok? O diâmetro externo dele é 125, observa que quando eu clico aqui ele já me mostra. A parede desse tubo vai ser 37,5. Por que 37,5? Porque se o tubo é 125, se eu estou considerando 50 do furo, e eu dividir por 2, a parede dá 37,5. Ok. Meu Z0 está na face e a altura do tubo é 100 milímetros. Vou aceitar. Ok. Vou dar um Enter aqui para pular para a linha de baixo. Ok. Então vou começar o programa. Um detalhe, tá? Eu pensei em fazer essa peça com a fresinha de 16. Então eu vou colocar aqui, ó, T1, ponto e vírgula, fresa 16 milímetros para dar o nome dela, M6 para autorizar a troca, G54 0 peça, D1 corretor da ferramenta, S de 3.600 RPM, rodando em M3. Vou fazer o primeiro posicionamento aqui, ó, G0, X de 0, Y 0, Z5, a primeira aproximação da peça. Ok? Isso aqui é o cabeçalho padrão ali do Siemens, tá? Vou fazer a primeira aproximação em Z0, G1, Z0, F de 1000. Pronto. Até aqui, normal. Até aqui é o cabeçalho padrão, aproximou da peça. Bom, daqui para frente agora eu vou começar a parametrização, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Primeira condição que eu vou dar, eu vou falar o R1. R1 é igual a 40. O que é 40? 40 é o raio do diâmetro maior, ok? Então eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Eu tenho sempre o costume de fazer isso aqui para ficar fácil de localizar o que é informação. Eu vou colocar aqui, ó, raio maior do diâmetro. Ok? Beleza, então estou dando informação do raio maior do diâmetro. Segundo, R2. R2 eu vou colocar de quanto em quanto eu quero descer a usinagem no Z. Qual que vai ser o meu incremento em Z? Então vou colocar aqui 1 milímetro. Ok? Então vou colocar 1 milímetro. Vou escrever aqui na frente, ó. Incremento em Z. Ok.
Bom, o próximo cara aqui é o R3, tá? O R3 eu vou fazer uma formulazinha para ele aqui. Mas antes de fazer a fórmula, eu preciso explicar uma coisa para vocês. A cada vez que a ferramenta descer para ela fazer o raio, o diâmetro vai mudar, né? O diâmetro vai vir fechando aqui. Cada vez que ela incrementou 1 milímetro, o diâmetro diminui. Incrementou mais 1 milímetro, o diâmetro diminui. Então eu fiz essa outra tela aqui, eu usei um valor de 10 milímetros aqui, só para ficar fácil da gente simular, tá? Eu tenho aqui 15 graus a abertura, né? Se eu tenho 15 graus a abertura, eu tenho 7,5 para um lado e tenho 7,5 para o outro, tá? Observa aqui, eu vou trabalhar sempre em raio, tá? Observa aqui que se eu descer 10 milímetros no Z, o diâmetro vai fechar 1,32 no raio. Tá? Isso eu já calculei aqui usando o programa de CAD. Mas eu vou mostrar para vocês também como é que eu calculo isso aí. Vou pegar aqui essa calculadora que a gente usa muito, né? Todo mundo tem uma dessa aí na fábrica. E vou fazer aqui o seguinte. Nessa calculadora, como é que eu sei esse valor aqui? Só para título de informação mesmo. Tá? A fórmula é tangente. Se a abertura é 15, eu vou jogar 7,5. Tangente de 7,5, fecho parênteses, igual, vezes quanto eu quero descer no Z, que são 10 milímetros, eu tenho 1,316. Aqui está 1,32 porque está arredondado, tá? Então, dessa forma, eu sei que a cada 10 milímetros que eu descer no Z, mantendo o ângulo de 7,5, o raio vai fechar 1,32, ok? Isso é só para título de informação, porque a gente vai botar lá no programa uma informação para o próprio software, próprio comando fazer esse cálculo, ok? Então isso aqui ficou só a título de informação mesmo. Então deixa eu minimizar aqui e vou voltar para o Sinotrem. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu informo isso aqui para o comando? Eu vou digitar tan de tangente, vou abrir parênteses, 7,5, fecha parênteses, vezes o R2, que não é R2 que quer dizer de quanto em quanto eu vou descer, então R2, ok? Então só voltando aqui na calculadora, ó, deixa eu voltar aqui, tangente de 7,5, fecha parênteses, vezes R2 vezes 1, né? Então, a cada 1 milímetro que eu descer no Z, o raio vai fechar 0,131, ok? Então, beleza, vamos voltar para o programa então. Então, aqui eu já dei essas informações aqui pro comando, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar isso aqui como incremento em X no raio, ok? Então isso aqui a máquina vai calcular sozinha. Então vamos passar para a próxima linha. Então vou colocar uma informação aqui, ó. Vou abrir o programa aqui com AA 2 pontos, ok? Então aqui eu já estou x0, y0, z0, ok? Então vou fazer o primeiro incremento, tá? Eu vou fazer essa usinagem nesse sentido aqui, ó. Venho para cá e daqui eu faço o raio. Volto para o centro, volto para incremento, volto para cá e faço o raio, né? Cada vez que fizer, o raio vai ser menor e fazendo o cone. Então eu vou fazer essa usinagem, essa entrada no sentido de Y, tá? Então, beleza, então vamos lá. Vamos fazer esse primeiro incremento, ó. G1, avanço programado, G41, para ele ler lá nosso corretor de raio, né? Eu vou colocar lá que a ferramenta é 16. E esse incremento eu vou fazer ele incremental. Então eu vou colocar aqui, ó, Y igual a IC. De quanto que é o raio maior? R1. Então, a primeira entrada, a ferramenta foi 40 milímetros, ok? Essa linha aqui, ó, que é onde ela faz o raio, eu faço ela toda incremental, para ficar bem simples, bem simplificado mesmo.
Então, G3, o sentido do raio. X, o que é o X para fazer o raio? Ponto final do arco em X. Se é incremental, ele vai fazer um raio completo, 360 graus, ele vai parar em 0, né? Então, X é igual a IC 0, ok? Vamos lá para o Y. O que é o Y aqui? Ponto final do arco em Y. Da mesma forma, como o arco vai ser 360 graus, ele vai parar no mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó, Y igual a IC 0. Fecha parênteses. Aí agora a gente tem aqui o I. O que é o I? Distância em X até o centro do arco. O arco vai rodar e vai parar no mesmo lugar. Então, se ele é incremental, ele vai ser 0. I é igual a IC 0. Fechou. J. Distância em Y até o centro do arco. O centro do arco, se eu avancei 40, então o centro do arco está a menos 40, né? Então, eu vou pôr J é igual a IC menos, só que eu não vou colocar 40, eu vou colocar menos R1, porque R1 vale 40, ok? Nesse ponto aqui ele fez o primeiro arco, ok? Com raio de 40. Agora eu vou descompensar a ferramenta e voltar para o centro. G1 para cancelar o G3, G40, Y igual a IC menos R1. Ok? Fecha parênteses. Então ele voltou para o centro, né? Então vamos recapitular aqui, ó. Avançou para o raio, fez o raio 360 graus, voltou para o centro. Nesse ponto onde ele volta para o centro, o que eu vou falar aqui? Eu vou fazer o próximo incremento em Z, ó. Z é igual a IC, abre parênteses, qual que é o incremento em Z? R2, né? Menos R2. Então, nesse ponto, ele incrementou 1 milímetro, ok? E aí, aqui, eu vou fazer agora um cálculo, que é o seguinte, ó. R1 é igual a R1 menos R3, ok? Por que eu fiz esse cálculo aqui, R1 é igual a R1 menos R3? Porque na hora de avançar, a ferramenta não vai avançar R1. Então, na primeira avançada, ela foi 40, né? Na hora que ela lê essa linha, o R1 não vai valer 40 mais. O R1 vai valer, então, 40 menos 0,131. Então, ela desceu no Z 1 milímetro, que é o R2, e avançou menos o cálculo do R3, ok? Então, aqui agora eu posso fechar o BB, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês o que é a ABB. Aqui eu abri e fechei, né, um espaço no programa ali, ok? Então, nesse ponto aqui eu vou botar o seguinte, ó, repete AA, BB, P, 100. O que quer dizer isso aqui, ó? Repetir o programa entre AA e BB 100 vezes. Porque nisso aqui, ó, quando o R1, nesse ponto aqui, ó, o R1 já vale um pouco menos que 40, né? Então, quando ele repetir, cada vez que ele passar aqui, ó, cada vez que o programa passar aqui, o valor do R1 vai estar diminuindo, né? E lembrando que eu estou avançando no YR1 e o centro do raio está em menos R1, ok? Então, a partir desse ponto, ela voltou para o centro, eu vou dar um G0 aqui, Z de 100, M30, finalizou o programa, ok? Só um detalhe, vou vir aqui em Offset, lista de ferramentas, vou conferir, a ferramenta minha aqui já está com um diâmetro de 16, ok? Então eu posso voltar para o programa, deixa eu apagar essa linha e vou fazer agora a simulação aqui para ver se deu tudo ok. Ok? Deixa eu colocar aqui em vistas 3D, ó, tá parecendo que tá tudo ok, ó. Controle de programa, vou aumentar um pouquinho a velocidade da simulação, olha lá,
Vou botar aqui em 100%. Vista superior. Observa que ele está realmente fazendo o cone. Olha lá, ó. Ok? E ele vai descer. Aqui ele já está em Z de 39, 40. E ele vai descer aqui até o Z de 100 milímetros. Deixa eu ver se dá para cortar a peça aqui. Não. Vou deixar um alto zoom aqui. Olha lá. Vista superior. E assim ele vai fazendo o cone. O interessante desse programa parametrizado é que você jogou o ângulo da abertura, o valor que você quer de incremento em Z e a quantidade de repetições, né, que vai ser a altura multiplicado pelo passo em Z, ele já faz o programa. E como o programa está todo incremental, caso o centro do cone não seja x0 e y0, é só alterar esses dois caras aqui. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma programação parametrizada simples, tá? Vocês podem me perguntar, mas Fernando, não dá para pôr mais parametrização? Um código R para colocar altura? Um código R para colocar só diâmetro maior, diâmetro menor? Ele já calcular a abertura e fazer isso tudo sozinho? Tem condição sim. A gente consegue fazer um programa onde que eu vou deixar para vocês ali 4 ou 5 linhas que vocês vão preencher só com algumas informações. E o software e o programa vai calcular todo o restante. Tem como fazer parametrização desse nível. Mas aí já é assunto para uma outra aula, que é uma parametrização um pouco mais extensa. Tá? Eu posso até fazer uma aula dessa para vocês depois. Mas no mais, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem mais dúvidas sobre programas parametrizados, eu quero parametrizar uma esfera, quero parametrizar um cone, uma parede, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários o que vocês têm dúvidas, porque eu vou gravando o vídeo à medida do que vocês vão pedindo, tá? E não deixa de compartilhar esse vídeo, manda para os amigos, para quem é da área, porque é uma informação importante. Isso é um programinha para o cara ter ali no pé da máquina, preciso fazer um cone. Ele já pega o programa, edita algumas linhas e já tem uma programação parametrizada de um cone prontinho, ok? Pessoal, muito obrigado. E até o próximo vídeo.